Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Seja bem-vindo a esse curso de confiabilidade de conversores eletrônicos que está sendo oferecido aqui por Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do Cefet-MG. Meu nome é Alan Fagner Cupertino e hoje vou discutir com vocês um pouco sobre a confiabilidade aqui de conversores eletrônicos com o foco de introduzir o nosso curso e apresentar aqui as motivações para a gente estar discutindo esse tópico. Essa apresentação aqui, pessoal, ela vai ser dividida basicamente aqui em 3 tópicos. Então, inicialmente, a gente vai tentar responder a primeira pergunta, por que a gente está estudando confiabilidade? A gente vai falar depois um pouco sobre a eletrônica de potência, tentando mostrar os principais marcos ali de evolução da eletrônica de potência e, principalmente, quais são suas tendências, e então chegar ao ápice aí da aula, que seria, de fato, a confiabilidade em eletrônica de potência, porque a gente está associando esses dois tópicos. Bem, por que estudar confiabilidade, pessoal? Isso é uma questão bastante interessante, que ela pode começar de uma discussão bastante filosófica. Quando a gente inicia nossos cursos de engenharia, nós enquanto engenheiros, a gente tem um foco muito grande ao longo da graduação e talvez na pós-graduação, da gente compreender como as coisas funcionam. Então a gente gasta uma energia muito grande, no sentido de aprender como as coisas funcionam e, de fato, como a partir do que já foi desenvolvido, desenvolver novas tecnologias. Então, a gente está sempre baseado no funcionamento das coisas. Contudo, quando a gente vai para a indústria, uma coisa que é bastante importante é que grande parte dos problemas acontecem quando os equipamentos não funcionam. Ou seja, quando a linha de produção para de funcionar, quando o seu equipamento, seu inversor de frequência, ele tem uma pane. E, logicamente, esse desafio, ele é muito importante quando a gente lida com novas tecnologias. Porque quando a gente pensa no desenvolvimento de uma nova tecnologia, por exemplo, um novo equipamento, ele demora um tempo para amadurecer e, logicamente, com o próprio feedback dos clientes, a empresa continua o desenvolvimento fazendo melhorias nesse produto, até que essa tecnologia ela chega num certo grau de amadurecimento. Aí vem uma nova tecnologia, às vezes uma tecnologia inovadora, e essa nova tecnologia ela vai demorar um tempo para atingir o mesmo grau de amadurecimento. Então, sempre que a gente está falando de desenvolvimento de novas tecnologias ou de novos produtos, a confiabilidade, a engenharia de confiabilidade, ela sempre está em torno dessa questão. Bem, logicamente, para a gente poder falar aqui de confiabilidade de conversores eletrônicos, a gente tem que pelo menos ousar definir o que é confiabilidade, tá? Então, selecionei aqui algumas definições para a gente poder refletir a respeito. Acho que uma primeira definição seria uma definição de dicionário, tá? Que confiabilidade ela é a qualidade ou característica do que é confiável. Então, muitas vezes a gente está sempre se perguntando se o equipamento, o celular que a gente está comprando é de uma marca confiável, ou se a gente pode confiar no nosso colega de trabalho e tudo mais. Mas para engenharia talvez esse não seria aí um termo mais adequado. Talvez a gente pode caminhar para uma segunda definição, que vai definir a confiabilidade como uma probabilidade de que um item exercerá sua função com sucesso. Aqui existem alguns pontos importantes. Primeiro, a confiabilidade dele está sendo definida como uma probabilidade. Tá? Então a gente não está falando mais de uma questão determinística, que a gente sabe exatamente qual a confiabilidade do item, mas que existe uma probabilidade de falha. Tá? Além disso, quando a gente fala de um item, é importante que vocês tenham a percepção de que isso pode ser um componente, isso pode ser um equipamento ou isso pode ser um sistema. Tá? Então a gente pode se referir à confiabilidade de um transistor, ou de uma fonte de alimentação, ou de um avião, que tem várias fontes de alimentação com transistores lá dentro. Tá? Outra questão importante é que a gente tem que definir o que é definir ou realizar a função com sucesso. Então, quando a gente quer dizer realizar a função com sucesso, a gente está querendo dizer que a gente não vai ter falhas. Então, um exemplo, se a gente tem uma fonte de alimentação que vai regular a sua tensão de saída para 12 volts, a gente gostaria que essa fonte operasse gerando 12 volts na saída. Então, se ela gerar essa tensão e conseguir operar continuamente dentro do nosso equipamento, isso pode ser um critério de sucesso. Tá?
para o funcionamento ou para a definição da confiabilidade dessa fonte. Tá? Por fim, uma definição 3, que talvez seja uma definição mais moderna, e é a que a gente talvez vai olhar para ela com bastante detalhe aqui na nossa disciplina, é tentar olhar para a confiabilidade como a capacidade de um produto para desempenhar sua função requerida, com sucesso, por um período de tempo, sobre condições específicas. Então perceba que aqui agora nós inserimos outras duas informações na nossa definição. A gente definiu período de tempo e a gente definiu condições específicas. Tá? Por que isso está cada vez mais claro quando a gente lida, né, com engenharia de confiabilidade ou confiabilidade de produtos ou conversores eletrônicos? Porque as condições operacionais, muitas vezes, elas podem definir se o seu item vai ser capaz de desempenhar a função ou não. Então existem alguns usuários que eles podem ser considerados bastante agressivos, né, no sentido de exigir muito dos limites do seu equipamento. E isso pode fazer com que seu equipamento tenha degradação, ele tenha uma redução da sua confiabilidade ou aumente a sua probabilidade de falha, exatamente pelo uso. Tá? A gente também coloca aqui a variável tempo, porque é muito importante entender que os produtos geralmente têm uma expectativa de tempo de utilização. A gente não espera que a gente vai ter um conversor eletrônico que ele vai operar, por exemplo, por 50 anos. Então a gente não espera que esse equipamento ele seja capaz de executar, desempenhar essa função nesse tempo. Porque, querendo ou não, daqui a 50 anos a gente espera ter uma nova tecnologia de conversor. Então, essa questão de inserir o tempo no contexto da confiabilidade, ela é muito importante para a gente conseguir uma definição que se aplica ao contexto, né, da engenharia. Outro ponto que a gente tem que definir também é o que é qualidade, tá? Porque muitas vezes a gente confunde, né, o que é a confiabilidade, às vezes, com a qualidade de um produto. Então, para tentar exemplificar isso, coloquei um exemplo bem simples aqui para vocês, próximo do nosso dia a dia, que seria falar o que é um carro de qualidade. Eu poderia falar que um Fusca ele seria um carro de qualidade ou um Camaro seria um carro de qualidade. Né? Então, tudo isso vai depender, logicamente, do seu conceito de qualidade. Então, quando você pensa em qualidade no contexto de produto, ou no contexto geral, né, a gente poderia pensar que qualidade pode estar associada a especificações de desempenho ou em conformidade com as especificações com o desempenho e expectativa do cliente. Então esse que é o grande ponto, entendeu? Quando a gente fala que um produto ele é de fato de qualidade, né, quando a gente pensa em desenvolvimento de produto, muitas vezes a gente está preocupado na conformidade com as especificações do cliente, tá bom? Você vai ter carros de alto desempenho, você vai ter carros de baixo desempenho. E você tem clientes para carros de baixo desempenho e você tem clientes para carros de alto desempenho. Então esse é um ponto que tem que ficar bem claro, tá? Então, quando a gente vai falar de qualidade, né, a gente tem que pensar que esse é o grau de atendimento das expectativas do cliente. Então, o cliente espera algo daquele veículo, né, e se esse veículo atender, né, tá tranquilo. Então, uma pessoa, se ela comprar um Fusca e quiser que esse veículo desenvolva uma velocidade de 300 km por hora, ela provavelmente ela não vai ficar satisfeita. Tá? Porque ele não vai atender. Tá? Agora, a gente tem que pensar que o cliente que compra um veículo, um Fusca, ele é um cliente diferente daquele que vai comprar, por exemplo, o Camaro. Então, as expectativas são diferentes. Tá? Quando a gente vai falar da confiabilidade, então, ela basicamente é atender as expectativas de cliente, só que dentro do tempo esperado. Então, se o cara compra um veículo desse e ele espera que esse veículo atenda ele por 5 anos, né, a gente vai falar que ele é um veículo, tá, confiável se ele manter a qualidade dele durante esse tempo esperado. Então, a confiabilidade, pessoal, querendo ou não, ela é uma medida indireta ali de qualidade em função do tempo. Então, aquela ideia de que o produto ele é bom quando você compra, mas ele continua atendendo às especificações mesmo depois da sua utilização, até um tempo determinado, logicamente.
E por que que confiabilidade é muito importante, pessoal? Tem várias questões associadas ao mercado aí, tá? Questões financeiras muito fortes relacionadas à questão da confiabilidade. Primeiro é a reputação da empresa, tá? Então, se você tem uma empresa que ela desenvolve produtos que atendem as expectativas do cliente ao longo do tempo, isso tende, por exemplo, a aumentar a satisfação do cliente e aquele cliente ele acaba se tornando fiel à marca. Isso possibilita, por exemplo, ter novos negócios, entendeu? Quando você tem novos lançamentos, aquele é um potencial cliente para testar a sua nova ideia, né? Além disso, a gente tem a questão dos custos de garantia, porque, querendo ou não, existe um custo associado, né, ao cobrimento das taxas de garantias dos produtos. E, logicamente, se um produto dá problema dentro da garantia, isso acaba sendo um custo para a empresa. Tá? Então, exemplos disso aí que a gente pode citar aqui, por exemplo, é o recall que a gente teve aqui no Toyota, né? E aquele problema também bem famoso que a gente teve no Galaxy Note 7, né? Que teve vários problemas relacionados à bateria, né? Os celulares explodiam, né? E, consequentemente, teve um custo absurdo, né? Até que fizeram a suspensão de vendas e o recall completo desse smartphone, né? Então, é uma questão que mostra o custo associado, né? Quantos milhões, né, não foram gastos com o lançamento e a preparação desses produtos e quantos milhões não foram gastos depois por causa desse recall, né? Além disso, a confiabilidade, pessoal, ela pode te dar também uma vantagem competitiva, né? A partir do aspecto, né, que se a gente tem um produto que atende às expectativas do cliente, né, ou que consegue, por exemplo, prover garantias melhores, isso acaba sendo um atrativo, né, em relação aos seus concorrentes. Bem, essas são algumas das razões, mas você pode imaginar várias outras, né, que fazem com que esse conceito seja tão importante para a engenharia. Então aqui a gente tem um gráfico bem interessante, né, que ele está comparando aqui, né, basicamente ele é um gráfico que relaciona custo e confiabilidade. Então aqui nós temos, por exemplo, o custo de desenvolvimento de um equipamento. Esta reta crescente. O que essa reta indica para a gente? Quanto mais confiável, tá, for o meu produto, né, o quanto maior for, menor a probabilidade de falha desse produto, a gente espera ter um maior custo de desenvolvimento desse produto. Você vai ter muitos mais testes, você vai ter que testar ele em diferentes ambientes, né, até garantir de fato que a gente consiga atender aqueles requisitos de confiabilidade do cliente. E a gente também tem um custo associado à manutenção e à garantia dos produtos. À medida que a gente vai aumentando a confiabilidade, a gente tende a reduzir o custo que a gente vai ter com, por exemplo, manutenção, garantia, atendimento ao cliente e tudo mais. Consequentemente, né, o que a gente espera, né, quando a gente olha o custo total do produto, é que a gente tenha uma curva dessa aqui, né? E o que, logicamente, as empresas sempre tentam buscar no desenvolvimento de produto é tentar encontrar uma confiabilidade que minimize os seus custos, né? No final das contas, seria encontrar um produto que atenda às especificações do cliente no tempo e nas condições de uso determinadas com o menor custo. Então, se a gente está atendendo isso, nós estamos operando próximo deste ponto. Então, por isso confiabilidade é tão importante, tá? E quando a gente pega um modelo de desenvolvimento de produtos, isso aqui é um modelo que eu tirei desse material aqui, que é um modelo em V, basicamente a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque quando a gente pega um sistema complexo, né, uma máquina ou um conversor eletrônico, na verdade a gente não tem um único componente que a gente está avaliando a confiabilidade dele. Mas na verdade você tem um sistema. E quando a gente tem um sistema, de fato, esses componentes eles podem interagir entre si. Então você pode ter efeitos de um componente no outro que eventualmente vão gerar mecanismos de falha dentro do seu produto, né? Então, logicamente, quando a gente tem um produto, né, por exemplo, um conversor eletrônico, uma fonte que vai ser desenvolvida, né, a gente parte de uma especificação geral e a gente caminha no sentido de especificar os componentes. Então a gente parte, por exemplo, de uma eficiência requerida, uma tensão de saída, uma potência, uma corrente máxima. A partir disso, a gente vai escolher, né, as topologias,
as estruturas, as modulações, as técnicas de controle que nós vamos utilizar. E no fim você vai especificar quais são os part numbers que você vai usar, quais são os componentes, quais são os capacitores, os resistores, os tipos de indutores que você vai utilizar. E logicamente, esses componentes eles vão ser integrados até que a gente tenha o nosso produto novamente. Né? Então, quando a gente vai avaliar de fato, né, fazer o projeto de um sistema desse, a gente geralmente começa de um sistema complexo e parte até nível de componente. E quando a gente vai fazer o projeto final da fonte, que é a fonte que a gente vai comercializar, eventualmente a gente tem que fazer validações nas partes desse projeto. Porque, logicamente, a gente tem que testar os componentes e saber se esses componentes atendem às especificações necessárias. Depois, a gente tem que verificar se os componentes, operando ali, por exemplo, juntos, eles conseguem operar nas condições especificadas. Até que a gente produz um protótipo, faz medições, faz testes em condições relevantes, até que a gente conclua que nós temos uma fonte pronta para ser comercializada. Então, toda esta etapa ela é muito importante para perceber que confiabilidade é um tema muito complexo, porque ela lida com itens diferentes que podem interagir entre si. Tá? Além disso, são diversas as razões para a gente ter falhas em componentes. Algumas, às vezes, elas não são conhecidas ainda. E por este motivo, né, tentar chegar numa resposta de que a garantia desse equipamento aqui é de 5 anos, não é uma tarefa trivial. Isso geralmente requer testes que vão demandar meses ou anos, né? E além disso, a própria experiência de mercado do produto vai te realimentar, né, vai te dar informações para que de fato você consiga atender as expectativas. Então espero que tenha ficado claro aí essa parte. Ok. Falando agora um pouco do contexto menos genérico, né, indo mais para o contexto da eletrônica de potência, pessoal. Bem, a eletrônica de potência, pessoal, basicamente ele é um ramo da engenharia elétrica que ela foca no controle e na conversão eficiente de energia elétrica. Tá bom? Então a gente geralmente faz uso de circuitos ou topologias, né? E a gente utiliza dispositivos semicondutores para poder efetuar a comutação, né, do seu circuito e conseguir, de fato, controlar a quantidade de energia que está fluindo de um ponto para o outro. Tá? Aqui a gente tem uma visão aqui, né, de um artigo bastante interessante da década de 70, que organiza, né, a eletrônica de potência dentro deste triângulo e chama atenção aqui para os pontos importantes aqui da eletrônica de potência. Então, primeiro, né, a eletrônica de potência ela envolve a própria eletrônica, e aí nós vamos ter os dispositivos e os circuitos ou topologias, né, que vão executar as diversas funções. Quando eu digo dispositivo, eu estou falando de um diodo, de um transistor, um tiristor. Tá? Mas quando eu falo de circuitos, eu posso estar falando de uma topologia de um circuito que consegue converter, por exemplo, corrente contínua em corrente alternada. Um inversor, por exemplo. Eles discutem também uma parte de potência, então nós podemos ter equipamentos estáticos ou equipamentos rotativos, isso porque a eletrônica de potência ela pode ser utilizada para poder acionar máquinas elétricas, por exemplo, mas a gente também pode utilizar em aplicações estáticas, por exemplo, uma fonte de alimentação. Né? A gente converte energia elétrica em energia elétrica. Né? Ok, e a gente também tem um controle. A eletrônica de potência, como eu disse, é o controle, né, desse fluxo de energia, né? E, logicamente, esse controle ele poderia ser contínuo ou poderia ser discreto. Então, é uma visão aí da década de 70, né, das possibilidades dentro aí da eletrônica de potência. Um ponto importante é que a eletrônica de potência, querendo ou não, ela é orientada à aplicação. Então, a gente olha para a eletrônica de potência e muitas vezes a gente pensa, esse circuito aqui vai ser aplicado aonde e para quê? Né? E a eletrônica de potência tem um desafio, né, mas também é o que torna ela bastante fascinante, que ela é muito multidisciplinar. Então aqui eu levantei aqui algumas das áreas aí que estão incluídas aí dentro da eletrônica de potência. Né? Até digo que é uma das razões por eu, né, gostar tanto de eletrônica de potência. Ela é uma área que me permite, né, tentar aprender coisas diferentes nas mais diferentes áreas de engenharia elétrica. Por exemplo, de dispositivos semicondutores, onde você precisa de física de estado sólido. Você tem que saber eletrônica, processamento de sinais, quando você vai trabalhar, por exemplo, com sinais amostrados.
A parte de sistemas de controle, já que você tem que fazer o controle do fluxo de energia. A parte de simulação, né? A eletrônica de potência, ela tem uma interface muito grande com sistemas elétricos de potência, então tem diversas aplicações da eletrônica de potência no sistema elétrico. A gente também tem uma interação direta com as máquinas elétricas, porque o controle das máquinas elétricas, ele geralmente é feito por alguma eletrônica de potência, né? Um conversor eletrônico, que modifica as tensões e correntes aplicadas na máquina, né? E também tem uma associação muito grande com o eletromagnetismo, por duas razões, tá? A primeira é porque a eletrônica de potência, querendo ou não, ela faz uso de magnéticos. A gente utiliza indutores, né, e transformadores ou autotransformadores nos nossos circuitos, né? E, logicamente, o projeto desses componentes envolve conhecimento na área de eletromagnetismo. Além disso, a eletrônica de potência, né, ela também pode gerar interferência. Então, um conversor eletrônico aqui, comutando aqui, ele pode gerar interferência eletromagnética em outros sistemas que estejam aqui próximos. E por isso o eletromagnetismo ele também está bastante amarrado com a eletrônica de potência. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, do desenvolvimento aí da eletrônica de potência, né, tem alguns marcos aqui, né. Então, por exemplo, em 57 a gente tem aqui, por exemplo, a invenção aqui do tiristor, né, e logicamente a gente tem o desenvolvimento de vários dispositivos semicondutores, né. A partir aqui, por exemplo, da década de 70, o pessoal começou a desenvolver os GTOs, os MOSFETs, né. O IGBT nasceu ali na década de 80, né. E logicamente ali nos anos 2000, houve uma grande questão de começar a se utilizar materiais diferentes na eletrônica de potência. Então, grande parte dos dispositivos semicondutores, antes eles eram baseados em silício. Então, o silício foi utilizado, e é utilizado ainda, né, em massa, né, para a fabricação desses dispositivos, mas começou-se a tentar utilizar outros materiais. Né? Então, esses materiais, por exemplo, são materiais que a gente denomina banda larga, materiais de banda larga, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E eles possibilitaram melhorar alguns indicadores de performance da tecnologia de dispositivos semicondutores que a gente tinha ali, por exemplo, ali até meados ali da década de 90. Né? Ao mesmo tempo que os dispositivos semicondutores evoluem, a eletrônica de potência em si também evolui, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, até os anos 2000 ali, a gente percebeu um movimento muito grande de desenvolvimento de novas topologias, né? Topologias mais eficientes, ou seja, reduzir as perdas de energia dentro da sua eletrônica de potência. Então, hoje não é nada absurdo você imaginar que um conversor eletrônico ele vai ter uma eficiência maior que um transformador, tá? Para o mesmo nível de conversão de energia. Então, basicamente, né, sempre se buscou, né, essa questão de aumentar a eficiência da conversão de energia, né, e, logicamente, a partir dos anos 2000, começou-se a se focar muito também, né, em questões associadas, né, à temperatura. Então, como trabalhar com essa eletrônica de potência para que, por exemplo, a gente consiga operar em ambientes mais inóspitos, ou seja, com temperaturas maiores, né. Uma preocupação muito grande com as interferências geradas pela eletrônica de potência, a confiabilidade da eletrônica de potência, porque querendo ou não ela está cada vez mais entrando no nosso dia a dia, né? A aplicação de controles digitais ou controladores digitais ou outras técnicas mais avançadas, né? Para conseguir fazer esse controle, por exemplo, de uma forma mais eficiente, né? Ou mais rápida. Então tudo isso aí são pontos que a gente tem observado ao longo do desenvolvimento da eletrônica de potência. E aqui a gente tem algumas das aplicações que a gente pode citar aí no nosso dia a dia, né? Então, eletrodomésticos, né? A gente tem aplicação, iluminação, fonte de alimentação, você tem provavelmente uma aí no seu computador ou no seu carregador de celular. Veículos elétricos é um mercado que também está sendo bastante desenvolvido e que tem uma eletrônica de potência enorme associada. Acionamentos elétricos industriais, tá? Desenvolvimento de dispositivos para suporte à rede elétrica, que a gente chama de FACTS, né? Os Flexible AC Transmission Systems. Então, são dispositivos que ajudam o sistema elétrico a funcionar e são baseados em eletrônica de potência. E também, né, por último, mas não menos importante, os sistemas de energia renovável, né, que, por exemplo, energia solar fotovoltaica e energia eólica, são baseados em conversores eletrônicos. Né. Então, além disso, nós temos aqui algumas faixas típicas aqui de tensão e corrente aplicadas, só para a gente se situar, né? Então nós temos aí aplicações de eletrônica de potência
que elas vão de até algumas unidades ou dezenas de volts, mas que elas podem ir, tá, até centenas de volts. Tá? Então, exemplos aqui seria, por exemplo, a transmissão de energia ou sistemas de transmissão em corrente contínua de alta tensão. Tá? E nós temos faixas de corrente que podem ir ali de algumas frações de ampere até algumas dezenas ali de quiloamperes, tá? Então, algumas aplicações de retificadores, por exemplo, você pode ter níveis de corrente tão altos quanto esses que estamos discutindo, né? Logicamente, esses níveis também, né, além deles estarem associados à geração, transmissão e distribuição, eles também podem estar associados à aplicação, né? Então, geralmente, em aplicações nos nossos computadores, por exemplo, celulares, né, a gente tipicamente trabalha com níveis de tensão e corrente baixos. Né? E à medida que a gente vai para níveis, por exemplo, industriais, a gente já começa a trabalhar com níveis de tensão e correntes cada vez maiores. Né? Aqui também tem um gráfico bastante interessante, associado às faixas de potência e de frequência que são empregadas. Tá? Quando eu estou falando de frequência, estou falando da frequência de operação do seu conversor eletrônico. Tá? E aí, nesse caso, geralmente o que acontece, quando a gente trabalha com potências muito grandes, por exemplo, sistemas de transmissão em corrente contínua e tudo mais, a gente está falando de potências de centenas de megawatts ou até gigawatts, a gente vai trabalhar com frequências muito baixas. Os interruptores geralmente vão trabalhar com frequências ali de centenas ali de hertz no máximo. Tá? À medida que a gente vai caminhando para aplicações que trabalham com potências menores, por exemplo, data centers, ou então a parte de comunicação, né, ou aquecimento, no caso dos fornos de micro-ondas, a gente tipicamente já trabalha com níveis de frequência maior. Né? E, logicamente, dependendo do nível de frequência e do nível de potência que você vai trabalhar, a gente vai utilizar semicondutores, dispositivos semicondutores diferentes. Então, vai ter aplicações que vai fazer muito mais sentido usar, por exemplo, um SCR, né, um tipo de tiristor. Em outras aplicações, vai fazer muito mais sentido você usar um MOSFET. Em outras aplicações, vai fazer muito mais sentido você utilizar um IGBT. Logicamente, existe uma faixa em que esses dispositivos eles competem entre si, mas a gente também tem um mercado, muitas vezes, bem definido para cada um desses dispositivos. Ok, né? E aqui a gente tem, por exemplo, também, né, uma faixa de tensão e corrente pensando em algumas aplicações. Então, por exemplo, fontes de alimentação, geralmente elas trabalham com tensões baixas, mas com correntes que podem ser relativamente grandes. Tá? Se a gente for para acionamentos elétricos, nós estamos ali no meio termo, tensões razoáveis e correntes razoáveis. Se a gente for para transmissão de energia, geralmente tensões altas e correntes menores, com o foco de tentar minimizar perdas. Então seria aí um estado da arte aí das aplicações para vocês. Aqui também nesse gráfico a gente tem um estado da arte dos dispositivos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para um MOSFET, tá, a gente vai perceber que os MOSFETs eles são dispositivos que eles geralmente estão comercialmente disponíveis aqui até uma tensão aqui de 1000 volts. Logicamente, isso aqui são para dispositivos baseados em silício. Tá? E, logicamente, à medida que a gente for aumentando o nível de corrente que vai ser processada pelo dispositivo, a gente vai ter uma limitação em relação à tensão máxima de bloqueio que ele vai conseguir operar. Mas essa faixa é a faixa típica de MOSFETs que a gente tem no mercado. Já os IGBTs, que seria essa linha tracejada aqui em cima, a gente consegue observar que nós conseguimos ter dispositivos com correntes maiores e também com tensões de bloqueios maiores. Então, IGBTs comerciais aí de silício, eles vão chegar até 6.500 volts. Tá? Se a gente for para aplicações que necessitam talvez de níveis de tensão de bloqueio maiores ainda, talvez a gente pode ir para um SCR. Então, a gente tem SCRs, né, que é um tipo de tiristor, né, é o Silicon Controlled Rectifier. Ele consegue operar com tensões de bloqueio aí, existem produtos comerciais de até 12.000 volts, 12 kV. Tá? Então, são dispositivos que eles são mais lentos do que os IGBTs e os MOSFETs, eles operam geralmente comutados pela linha, comutando frequência de 60 Hz, mas eles conseguem bloquear tensões muito grandes e ser percorridos por correntes grandes. Então você consegue controlar uma quantidade de potência muito grande. Né? Ok. Logicamente,
A partir ali dos anos 2000, começou a ter uma grande quantidade de estudos, tá? E principalmente, né, começaram a aparecer no mercado dispositivos semicondutores de outros materiais, tá? Então o silício, né, ele seria o nosso material assim, base, né, que domina o mercado, né? Mas, logicamente, nós temos outros materiais semicondutores, outras ligas de materiais semicondutores que poderiam ser utilizadas, tá? Logicamente, né, nem todos esses materiais, né, semicondutores possíveis vão ter aplicações comerciais, mas dois que eu gostaria de citar bastante aqui para vocês seria o carbeto de silício, ou SiC, e o nitreto de galho. Tá? Então, eles são, né, materiais que eles têm um gap de energia, né, bem maior do que o silício. E isso te traz algumas vantagens, tá? Quais são as vantagens? Né? Primeiro, eles são dispositivos que eles conseguem bloquear mais tensão. Então, com a mesma espessura de chip, você vai conseguir bloquear mais tensão com esse dispositivo. Tá? Além disso, tá? Eles são materiais, tá? Que eles conseguem comutar numa velocidade muito maior. Tá? Então, os portadores dentro desses materiais, né, eles têm propriedades que possibilitam você comutar em velocidades, às vezes, 10 vezes maior do que para um dispositivo de silício. Tá? Então, a gente consegue aumentar, por exemplo, a frequência de comutação dos nossos conversores, e a gente vai ver que se a gente aumenta essa frequência de comutação, existe uma tendência, isso ajuda a reduzir o volume do nosso conversor. Então, eles começaram a ganhar mercado, né, exatamente nesse sentido, tá? Além disso, eles permitem que a gente aumente a eficiência da eletrônica de potência. Então, a mesma topologia, né, se montada com silício e montada com carbeto de silício, a gente espera que com carbeto de silício a gente tenha uma eficiência maior. Tá? Então, começaram a aparecer no mercado esses dispositivos, tanto sob a forma discreta como módulo, para o caso do carbeto de silício. Né? Então, ele apresenta um encapsulamento relativamente parecido, né, com os IGBTs de silício. Né? E aqui a gente tem um roadmap aqui da Infineon, que é uma das empresas que fabrica esses dispositivos e comercializa eles, de algumas aplicações, né, na qual esses dispositivos eles poderiam ser empregados. Tá? Já os dispositivos de nitreto de galho, pessoal, eles são materiais um pouco diferentes, então eles acabam tendo encapsulamentos um pouco diferentes. Tá? Então você acaba tendo com esses dispositivos como se fosse um BGA, né? E isso te permite um grau de integração muito grande. Né? Você consegue, por exemplo, colocar o seu conversor todo, né, dentro, por exemplo, de um chip desse. A parte de acionamento, a parte dos dispositivos semicondutores e tudo mais. Né? Então isso acaba resultando, né, em uma redução muito grande do tamanho, né, das fontes de alimentação, por exemplo, fontes para data centers ou para carregadores de celulares e tudo mais. Inclusive, essa semana vi uma notícia de que a Apple estava adotando esses dispositivos de nitreto de galho num novo carregador, né, para o MacBook deles. Falando um pouco aqui das tendências, pessoal, trouxe aqui esse slide para vocês aqui, para a gente poder comparar aí um conversor aí de 80 watts aí da década de 40 com um conversor aí de 1.500 watts aí, apresentado aí em 2013. Vou até dar um detalhe aqui para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Então perceba, né, que essa tendência de redução de volume, né, ela tem sido cada vez mais importante, porque querendo ou não, as aplicações embarcadas da eletrônica de potência, elas estão crescendo. Os aviões estão cada vez mais elétricos, os navios e os veículos estão cada vez mais elétricos. E nesse sentido, né, ter uma eletrônica de potência que não vai ocupar tanto volume é importante. Né? Então a gente tem observado, por exemplo, um aumento muito grande no nível de integração da eletrônica de potência com a aplicação. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um acionamento elétrico de um motor, né, e ao invés de a gente ter uma caixinha inversor de frequência e o nosso motor, agora não, nós vamos integrar o inversor de frequência dentro do motor ou até mesmo dentro dos dentes do estator da máquina. Tá? Com a finalidade de conseguir aumentar, né, essa densidade de potência que a gente está falando, né, reduzir o volume da nossa eletrônica de potência. Tá? Outra questão bastante interessante aqui é
que essa tendência de redução de volume, querendo ou não, ela gera algumas demandas para a gente. Aqui a gente tem um exemplo aqui dessa referência aqui bastante interessante, que mostra o efeito, né, que a gente tem de um determinado conversor, né, um retificador, né, à medida que a gente aumenta a frequência que esse dispositivo vai operar, a frequência de comutação. O que a gente observa? À medida que a gente vai aumentando essa frequência, a gente tem um ganho de volume. Perceba que a gente tem aqui essa métrica, né, essa métrica ρ, ela é a potência por volume, decímetro cúbico, né? Seria a quantidade de quilowatts que você conseguiria fornecer ali para cada decímetro cúbico do conversor, né? Então isso é uma métrica indireta que está medindo para a gente a densidade de potência do nosso sistema, né? Está medindo para a gente quão pequeno é o nosso conversor, né? E querendo ou não, pessoal, isso é uma demanda, tipo assim, enquanto a eficiência não for 100%, o volume e a massa não for zero, a gente vai querer reduzir as coisas. A gente sempre acha que o carregador do nosso notebook é muito pesado. A gente sempre acha que o notebook é muito pesado. A gente sempre acha que o carregador do celular é muito grande. Tá? Então existe sempre essa tendência. Só que existe um porém. Quando a gente tenta reduzir o volume, por exemplo, a gente reduz a área do nosso sistema. E se a gente precisar trocar calor com o ambiente, fica cada vez mais difícil de trocar calor, porque a gente tem menos área. Consequentemente, tentar reduzir o volume, muitas vezes ele pode ser conflitante com outras métricas. Por exemplo, a eficiência. Geralmente o dispositivo semicondutor, quando ele aquece, muitos dispositivos semicondutores acabam tendo mais perdas. Consequentemente, se você reduzir o volume, você vai aumentar as perdas. Como é que faz? Né? Além disso, a gente tem um detalhe, né, que, querendo ou não, se a gente está aumentando a temperatura, os nossos dispositivos eles vão ficar mais estressados. E isso pode afetar a confiabilidade. E, logicamente, se a gente afeta a confiabilidade, ou afeta a eficiência, ou afeta o volume, a gente está afetando os custos. Então, no final das contas, a complexidade aqui é que todas essas variáveis, elas estão de fato acopladas. Você não consegue trabalhar só melhorando a eficiência do conversor sem trabalhar no custo ou sem mexer, por exemplo, no volume dele. Todas essas métricas, elas estão acopladas. Tá? E, logicamente, uma das métricas que a gente está tentando trazer para essa disciplina, né, que talvez é a menos palpável para a gente da engenharia elétrica, é essa métrica de confiabilidade. Então, não só olhar eficiência e volume, mas também atender aos requisitos de confiabilidade da sua aplicação. Tá? Então, isso aqui basicamente resume o que eu disse, né? Então, se a gente olha aqui o estado da arte da tecnologia, a gente sempre está olhando para um peso, um volume, uma taxa de falha, custos e perdas, e no futuro a gente sempre quer estar melhor que isso. Então, a gente quer ter menos perdas nos conversores, a gente quer conversores mais eficientes, com menos peso, menos volume, menor taxa de falha, ou seja, mais confiáveis, e com menores custos. Tá? E aonde que tem que trabalhar para conseguir atingir isso? Né? Bem, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de, por exemplo, novas formas de montar os componentes, ou novos materiais que permitam reduzir as perdas, né? Ou então, trabalhar de forma que melhorar os nossos materiais isolantes, de forma que a gente consiga reduzir, por exemplo, as distâncias ali de isolação e reduzir o volume do equipamento. Tá? E a gente pode trabalhar também na engenharia de confiabilidade do seu produto, tentando reduzir as taxas de falha. Então isso aqui dá um overview assim, geral, né, de onde estamos, né, para onde a eletrônica de potência ela quer caminhar, né, e principalmente quais que são as demandas que existem, né, de fato na área. E um último ponto para finalizar essa discussão aqui que tem que ficar claro, pessoal, é que desempenho, tá, como a gente já falou lá atrás, a qualidade, né, ela está associada ao que o cliente quer. O que é que o cliente espera? Né? E o desempenho, ele depende muito da aplicação. Tá? Então, se a gente for para aplicações, por exemplo, domésticas, por exemplo, você vai comprar um liquidificador. Você está preocupado com o custo do liquidificador. Você não quer que esse liquidificador seja muito caro. É muito importante que ele seja
competitiva ao ponto de custo, porque tem liquidificador que custa R$50. Perfeito? Agora, se a gente vai para uma aplicação, por exemplo, aeroespacial, o custo, às vezes, de uma fonte de alimentação que você tem lá dentro do satélite, ele é desprezível comparado ao custo de lançar o satélite. E por esse motivo, você tem uma fonte de alimentação muito confiável, que tenha redundâncias, que tenha uma capacidade de operar sobre situações bastante severas, faz total sentido. E aí, para esse tipo de aplicação, a confiabilidade, ela seria muito importante. Quando você vai para uma aplicação laboratorial, você está preocupado com a funcionalidade. Você tem um laboratório lá que faz ensaios em inversores. Tá? E você tem uma fonte lá para poder fazer esses ensaios. Né? Logicamente que você vai querer comprar uma fonte de menor custo. Né? Mas você está preocupado na flexibilidade que essa fonte vai te dar para que você consiga realizar os testes. Então, nesse tipo de aplicação, a gente pode pensar que essa performance do equipamento, ela às vezes é mais importante às vezes que o custo. Tá? Então, tenham isso aqui em mente sempre que vocês forem trabalhar para alguma coisa relacionada à eletrônica de potência. O desempenho do que vocês estão desenvolvendo vai depender da aplicação. E por que, então, né, estudar a confiabilidade de conversores eletrônicos? Bem, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, tentando explicar aí situações em que essa confiabilidade do conversor eletrônico ela se encaixa muito bem. Né? Primeiro exemplo, vamos falar de um sistema fotovoltaico. Então nós temos lá módulos fotovoltaicos, podem estar instalados em solo, no telhado, e a gente tem uma eletrônica de potência, que ela é responsável por processar a energia, né, gerada por esses módulos fotovoltaicos e injetar na rede elétrica. Tá? E isso aí, logicamente, tem um modelo de negócio associado. Né? A energia que você vai gerar, ela vai descontar da energia que você está consumindo, e isso vai ser utilizado para computar, né, a sua conta de eletricidade. Então, quando a gente olha para um sistema fotovoltaico, ele é módulo, mais eletrônica de potência, mais acessórios. A grande questão, se você pegar inversores fotovoltaicos aí no mercado, as garantias típicas desses equipamentos giram em torno de 5 a 10 anos. Existem produtos com garantias maiores, existem produtos com garantias menores. E os módulos fotovoltaicos, geralmente, eles têm garantias de rendimento de 20 a 25 anos. O que isso quer dizer? O módulo, ele tem uma garantia de que ele vai ser capaz de gerar uma certa quantidade de energia dentro de um período ali em torno ali de 20 a 25 anos. Isso aí acaba gerando para a gente uma questão associada ao custo normalizado da energia desse sistema. Por quê? Porque se o inversor durar metade do tempo que a gente espera para o sistema, que é em torno de 20 ou 25 anos, a gente vai ter que substituir o inversor. E se a gente substituir o inversor, a gente vai ter um custo que vai afetar a viabilidade do seu investimento. Tá? Se a gente pegar um sistema aí para aplicações aí residenciais aí, a gente pode falar que o custo desse inversor aí, ele muitas vezes ele pode ser ali uns 40%, 50% do seu investimento inicial. Então, se você precisar substituí-lo, isso vai afetar diretamente a viabilidade do seu investimento. Então, a questão é, como que a gente poderia compatibilizar a vida desses equipamentos? No caso, a garantia de rendimento do módulo fotovoltaico e a duração ou a garantia, né, o tempo de operação do inversor. Como que eu posso fazer, né, se esse inversor, em determinadas condições, ele não conseguiu operar ali com 20, 25 anos? Quais poderiam ser algumas soluções para a gente tentar estender, né, a vida útil desse inversor? Então seria um exemplo aí em que tentar estudar a confiabilidade do inversor fotovoltaico faz bastante sentido. Né? Um segundo exemplo, também relacionado à geração de energia, seria, por exemplo, uma turbina eólica offshore. Então, a turbina eólica, né, ela pode ser onshore, quando ela é instalada em terra, ou offshore, quando ela é instalada no mar. Vamos considerar esse exemplo de uma turbina que está instalada no mar. Né? E, logicamente, isso muitas vezes está a uma distância relativamente grande da costa, às vezes 30 ou até 50 quilômetros da costa. Tá? Dessa forma, quando o pessoal vai dar manutenção, geralmente eles têm um custo muito grande, porque eles têm que dar manutenção de helicóptero. Tá? Além disso, existe uma questão que é o que eles chamam de downtime, que é geralmente o tempo que a sua turbina ela fica parada.
quando você tem um problema. Então, por exemplo, se você tiver um problema no gerador elétrico, pode ser que você fique 6 dias sem gerar energia. Agora imagina, é uma turbina de megawatts. A gente já tem turbinas aí anunciadas no mercado que vão atingir 15 megawatts de potência. Isso é uma turbina, pessoal, que em um dia ela consegue gerar milhões de dólares. Milhões. Pode chegar a centenas de milhões de dólares. Tá? Se você fica todos esses dias parados, o custo da energia começa a ficar muito alto. E por esse motivo, né, a gente tentar entender ou tentar perceber que a turbina eólica vai falhar, isso pode ser importante para aumentar, né, no caso, a viabilidade desse investimento, que é, no caso, esse sistema de geração eólica. Então seria uma segunda aplicação em que avaliar a confiabilidade também faria bastante sentido. Tá? Uma terceira e último exemplo aqui seria, por exemplo, um acionamento elétrico de média tensão, que pode ser aplicado em diversas indústrias. Tá? Vamos pensar, por exemplo, na indústria de mineração. Tá? Se você tem um acionamento elétrico desse operando, tá? E esse acionamento para, o custo da parada desse sistema, né, dessa linha de produção, ele pode ser várias vezes o custo do acionamento elétrico. Tá? E por esse motivo, né, garantir a continuidade desse processo é muito importante, porque o custo da parada é muito alto. Né? Então, entender por que esse inversor vai falhar ou conseguir, né, monitorar esse inversor de forma que a gente consiga perceber quando ele estiver indicando que ele vai falhar, isso tem um valor agregado muito grande para a indústria. Tá? Ok. Então, basicamente, quando a gente está falando de confiabilidade eletrônica de potência, o que a gente está querendo? Para onde a gente está querendo caminhar? A gente está querendo caminhar, por exemplo, para conseguir fazer uma manutenção preditiva, a gente está querendo caminhar para conseguir fazer monitorar a condição do seu sistema e poder tentar descobrir quando ele vai falhar, ou perceber os sinais que ele vai te entregar e planejar uma manutenção antes que de fato você tenha a falha. Tá? Reduzir, no caso, as taxas ali de retorno de produtos. Né? Incluir a confiabilidade durante o projeto. Então, a gente, naquela discussão anterior que fizemos, a gente percebeu que a confiabilidade está acoplada com outras métricas. Não tem como só melhorar a eficiência sem afetar, por exemplo, confiabilidade, sem afetar custo, sem afetar volume. Então, por que não incluir essa métrica dentro do projeto? Já colocar isso como um requisito para que seu projeto atenda as especificações. Né? E, logicamente, tudo isso vai passar também por entender os mecanismos de falha. Porque a gente vai conseguir prever que alguma coisa vai falhar a partir do momento que a gente consegue entender como a falha ocorre de fato. Então, quais são os mecanismos de falha que você vai ter nesse inversor, por exemplo, ou nesse sistema de acionamento? O que causa isso? Né? E como a gente pode contornar isso? Então, essas são as grandes perguntas aí, né, que a confiabilidade em eletrônica de potência ela tende a responder. Então, e logicamente vai depender da aplicação, porque cada aplicação tipicamente tem um alvo típico ali para um tempo de operação. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, motores aí para acionamentos elétricos, o pessoal fala algo em torno aí de 60 mil horas, entendeu? De operação. Se a gente falar para turbinas eólicas, operação em torno aí, por exemplo, de 20 anos. Tá? Plantas fotovoltaicas de 5 aí até 30 anos. Logicamente, isso vai depender do fabricante, do projeto do inversor, né, que está sendo associado. Mas cada aplicação, ela basicamente ela vai ter um requisito. Né? E aí a gente vai ter, então, algo mais customizado. A gente vai projetar nossa eletrônica de potência com foco na aplicação para atender os requisitos do cliente. Então, ao invés de ir para aquele triângulo anterior que só falava das topologias, do controle dos dispositivos, agora a gente vai para monitorar a condição dos dispositivos, poder entender, né, a questão das falhas, como que elas se desenvolvem, como poder melhorar nossos componentes e, logicamente, fazer o projeto e a verificação dessa confiabilidade por meio de metodologia de projeto e de validação de robustez, por exemplo, do seu produto.
como mensagem final, né, um exemplo do que a gente poderia estar falando aqui é o seguinte. Vamos pensar no sistema fotovoltaico, tá? Nós temos, então, no caso, o nosso perfil de operação do nosso sistema fotovoltaico, tá? Ele vai estar submetido a condições de operação de radiância, temperatura e tudo mais. Nós temos as especificações, que vão ter que atender às especificações do seu cliente, no caso, a quantidade de energia que você precisa gerar por ano e tudo mais. Né? Baseando-se nesses dois pontos, a gente, baseado no perfil de operação, consegue tentar fazer uma estimativa de confiabilidade do inversor e fazer uma seleção de componentes para que, de fato, você atenda a esse requisito de confiabilidade. Por exemplo, tentar operar ali durante 20 anos dentro de certas margens ali de operação. Né? E, logicamente, quando a gente consegue fazer isso, né, esse produto que vai entrar no mercado, logicamente, ele vai ter mais confiabilidade, né? A gente vai reduzir essa questão de falhas, vai reduzir a parte de retornos, vai reduzir a parte de manutenção e, consequentemente, né, consegue gerar benefício tanto para a empresa que está comercializando o inversor, quanto para o cliente que está comprando aquele produto. Então, espero aí, pessoal, que a ideia tenha ficado clara. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo encontro.